Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter. Pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Quando a noite fria cair sobre mim, com as palmas, e num deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Diga isso. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar, e me levará. Então diga com fé. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. No começo, diga isso. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Profetize isso nessa noite, diga. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Dance na presença do Senhor. Por isso danço, presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, pega a sua voz, declare. Passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Senhor. Todos acharam? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Nós vamos ler um versículo, versículo 20. E eu quero pegar essas orientações de Davi a Salomão para nos ajudar
a caminhar em direção a algo melhor e novo da parte de Deus para as nossas vidas. Primeiro livro das Crônicas, 28, verso de número 20. Diz assim: disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Nós vamos ler só esse versículo. Quero convidar você a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Pai, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa e abrirmos a tua palavra. E ela produz no nosso coração uma expectativa inigualável, porque nós sabemos de que quando a tua palavra é aberta e o nosso coração está receptível, o Senhor fala conosco de uma maneira inconfundível. Por isso, ó Deus, diante do teu poder e da tua glória, manifesta a tua presença neste lugar. E que possamos, através da revelação da tua palavra, sair daqui edificados, encorajados e consolados, em nome de Jesus. Amém. Assente-se aí, por favor. Se você puder lembrar de orar por duas situações pastorais. A primeira delas é que o pastor Daniel Antônio operou o joelho. Operou quinta-feira passada. O pastor Paulo esteve lá vendo hoje, foi fazer uma visita, disse que já está bem desinchado, mas ele ainda vai entrar no processo de fisioterapia. Então ele está precisando das nossas orações de uma forma bem específica. Hoje à tarde, nós estávamos inclusive tomando café conosco e recebeu a notícia que o pai teve um acidente de moto com uma fratura exposta no tornozelo. Foi o pastor Luciano Granado. O pai dele de Piracicaba, um carro ultrapassou o semáforo e pegou. O pai dele estava numa moto. Também de moto, né, irmãos? Só Jesus na causa. E foi uma fratura bastante severa. E teve fratura exposta no tornozelo. Ele já passou por uma cirurgia, agora ele acabou de me mandar uma nota. Então, se você puder lembrar dele, ele chama Paulo. É o pai do pastor Luciano Granado, meu amigo, já esteve aqui inúmeras vezes, pastor da nossa igreja no Aparecidinho, ali no Padre Anchieta. Então, se você puder lembrar com carinho nas orações do nosso irmão Paulo, ele passou pela cirurgia e agora precisa de cuidados para a sua total recuperação. Está chovendo, né? Eu estou dizendo que eu estou com unção do sem energia. Daqui a pouco, se acabar a luz, eu não estranho, não. Eu estou nessa, glória a Deus, porque ele, irmão, está aqui no gogó. Glória a Deus, não é fácil. Eu queria falar um pouquinho hoje à noite sobre como é que a gente pode realizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para realizar. Há um texto que eu sou apaixonado por ele, que é um texto de Eclesiastes, capítulo 4, verso de número 10, que diz assim: tudo aquilo que vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para onde tu vás, quer dizer, para a eternidade, depois da vida, não há obras. Então a gente precisa realizar o que precisa ser realizado enquanto nós estamos aqui. Esse texto fala de um momento de transição muito importante na vida do povo de Israel. Davi tinha um desejo no coração. Na realidade, o texto do capítulo 28 começa falando sobre isso. Se você manter sua Bíblia aberta, eu quero que você acompanhe comigo a palavra de Davi à congregação de Israel. No verso número 2, pôs-se o rei Davi em pé e disse, e ele está dizendo a todos os príncipes das tribos, os capitães dos turnos, os administradores de todas as fazendas e possessões do rei, todos eles foram chamados, os poderosos e todos os homens valentes, todos os líderes de Israel foram chamados para essa palavra de Davi. Ele diz assim no verso número 2: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito o preparo para edificar, porém Deus me disse, não edificarás a casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Davi está dizendo o seguinte: olha, tinha algo a ser feito, eu não vou poder fazer.
O sonho de Davi era edificar um templo para colocar a arca do Senhor. A arca representava a presença de Deus. Mas por conta do seu histórico, Davi era um homem de guerra. Havia na sua mão muito sangue. Ele disse: olha, não vai ser você, vai ser seu filho Salomão. Aquele que virá te suceder, ele realizará essa grande obra de edificar uma casa para mim. E agora Davi, sabendo aquilo que Deus havia o orientado a fazer, ele agora dá uma instrução a seu filho, para essa grande obra que precisava ser realizada. Todos nós aqui temos uma grande obra que Deus confiou a nós. Basta você entender de que o propósito de Deus é usar a minha e a sua vida para fazer algo para engrandecer o seu nome. Por exemplo, todos nós aqui estamos fazendo algo na edificação da nossa casa. Você que casou-se, ou você que já esteve casado e hoje está sozinho, mas lutando para a edificação da sua casa, há uma obra que precisa ser realizada. Quando uma família lhe é confiada, você tem essa responsabilidade. A responsabilidade de fazer algo para a glória de Deus. Quando você edifica a sua casa, quando você cria os seus filhos, quando você se relaciona com o seu cônjuge, você deve fazer isso como uma obra que Deus te confiou. Davi está falando a Salomão o seguinte: olha, essa obra de edificar o templo, ela é uma obra grande. Ela é uma obra de grande responsabilidade. E agora no verso de número 20, Davi dá uma orientação e um conselho a seu filho Salomão. E é baseado nesse versículo de número 20 que eu queria hoje à noite usar do tempo que a gente tem para aprender como é que a gente pode realizar algo grande para Deus. Eu não sei de você, mas o meu coração, ele anseia em realizar coisas grandes para Deus. Eu quero fazer algo que traga alegria ao coração de Deus. A maneira como eu relaciono com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas. A maneira como eu sirvo o Senhor no ministério, no pastoreio de uma igreja. Eu quero fazer tudo para que seja grande diante de Deus. Às vezes nós nos aquietamos e nos acomodamos com coisas pequenas, quando na realidade, cada um de nós aqui pode fazer algo grande para Deus. Você crê nisso hoje à noite ou não? Olha o que Davi está dizendo, e eu queria que você prestasse muita atenção. O que o texto diz aqui no verso de número 20. Disse Davi a Salomão, seu filho: primeira coisa, ser forte e corajoso. Primeira coisa que a gente tem que fazer para realizar algo grande: ser forte e corajoso. Tem muita gente que quer realizar coisa grande, mas não encontra força e coragem para fazer. Olha só, Deus nos orienta, e essa é uma palavra que ela ecoa através das Escrituras, todas as vezes que Deus comissiona alguém para fazer algo. É exatamente a palavra que Deus dá a Josué, ainda no capítulo 1, verso de número 9. Quando Josué é chamado para suceder Moisés, Deus diz assim para ele: Josué, ser forte e corajoso. Todas as vezes que a gente vai realizar algo grande para Deus, Deus espera de nós força e coragem. Olha para quem está do seu lado e diz assim: força e coragem. Diga mais uma vez, como quem está com vontade: força e coragem. Veja só, as duas coisas partem da nossa humanidade. Aqui Deus não está falando, e Davi não está falando nada relacionado às questões espirituais. Você vai ver lá na frente outras coisas realizadas ao aspecto espiritual. Mas aqui Davi está falando: Salomão, se você quiser fazer a obra, você vai ter que ser forte e corajoso. A verdade é que para a gente vencer na vida, a gente precisa ser forte. A vida, ela é conquistada pela força. É só os fortes que prevalecem. É só aquele que não esmorece. É só não aquele que recua. É não só aquele que retrocede diante do problema. A gente precisa ter força. É na nossa força. Quando Deus vai e encontra Gideão malhando o trigo no lagar, Juízes capítulo 6, e depois, se você tiver curiosidade para ler em detalhes o que o texto diz, quando o anjo do Senhor
encontra ali Gideão malhando trigo no lagar. A primeira coisa que ele faz: Gideão, vai nessa tua força. Meu irmão, se você quiser vencer os midianitas, é óbvio, a minha graça, o meu favor está sobre a sua vida, mas você vai precisar ser forte. Tem muita gente que não realiza coisas grandes para Deus, porque não usa da força que tem. Meu irmão, a palavra de Deus diz que é Ele quem nos dá força para adquirir riquezas. A força que vem do Senhor. Eu preciso ser forte para fazer a obra, para manter uma família de pé, para fazer um casamento funcionar, para fazer uma empresa romper, para fazer um negócio ir para frente. Eu preciso ser forte. Nada vem de mão beijada, não. Olha o que Davi está dizendo para Salomão. Salomão, e olha só, Davi, apenas uma informação muito importante para enriquecer os detalhes desse texto. Davi já havia colhido e recolhido tudo aquilo que era necessário. Se você vai lá no capítulo 22 de 1 Crônicas, Davi já havia levantado todo o recurso: ouro, prata, madeira, bronze, tudo que era necessário para edificar o templo, Davi já tinha feito. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: tem muita gente que tem o recurso, mas não tem força. Tem muita gente que diz assim: se eu tivesse a oportunidade que ele teve, se eu tivesse tido a chance que ele teve, se a porta que se abriu para ele ou para ela tivesse se aberto para mim, eu teria nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: mesmo que você tenha todos os recursos do mundo, se você não se esforçar, se você não lutar, se você não pagar o preço, nada vai acontecer. Tem gente que tem tudo para ter o melhor casamento do mundo, casou com uma pessoa abençoada, casou com uma pessoa de família, casou com uma pessoa de moral, de integridade, mas se você não pagar o preço, se você não se esforçar, o teu casamento não vai dar certo. Você tem que pagar o preço. Olha o que Davi está dizendo para Salomão: ser forte, meu filho. Sabe por quê? Para a obra acontecer, você precisa pagar o preço. Tem muita gente que quer ser abençoada. Pastor, eu quero ver coisa grande acontecer na minha vida. Eu quero ver o sobrenatural. Eu quero ver o inaudito. É? Aí Deus está dizendo para você: a obra está aí. Ser forte e corajoso. Eu preciso ter força. Eu preciso lutar, meu irmão. Não é fácil. Você tem que enfrentar a vida dia após dia, ano após ano, através dos seus sonhos. É a força. Nada vem de mãozinha beijada, não. Tem gente que quer um melzinho na chupeta, molha o melzinho na chupeta, e ele fica só no gugu dadá, no berço de Jeová, esperando só Jeová dar o melzinho com a chupeta. E falei: o que o menininho do papai quer? Meu irmão, é na força. O reino de Deus, ele é conquistado na força. Você tem que lutar. Você tem que pagar o preço. A gente vê grandes ministérios acontecendo. A gente vê pessoas rompendo. Meu irmão, todos eles pagaram o preço. Teve que ter força. O texto diz que Davi disse que ele teria que ter coragem. Porque, meu irmão, os medrosos nunca conquistarão e edificarão nada. Sabe por que Davi sabia disso? Porque um dia que tinha um gigante afrontando todo o exército de Israel, tinha lá o soldadão, tudo bombadão, tudo trincadão, tudo alterofilismo, tudo Arnold Schwarzenegger da Palestina. E estava lá. E Golias afrontando: quem é o frouxo aí que vai vir? E ninguém nada. Davi chega lá, vai levar uns queijos para os irmãos, porque o pai pediu. Quando ele vê aquele cara grandão, ele, um garoto ainda, talvez nos seus 17 anos para 18, ele olha aquele cara e fala: o quê? Esse cara está falando o quê? Vou para cima dele. Coragem. Você tem que ter coragem para enfrentar aqueles que te afrontam, os teus gigantes.
Enquanto você não tiver coragem para enfrentar os teus gigantes, você nunca vai realizar nada grande. Tem gente que não realiza nada grande porque tem medo de encarar o desafio que a vida lhe impõe. Tem medo das portas que Deus abre. Tem gente que nunca vai sair de um nível de mediocridade porque não tem coragem para encarar a vida de frente, para pular de cabeça, para pôr o pé sobre a água, para enfrentar Golias. Enquanto você não for forte e corajoso, você nunca vai fazer nada grande para Deus. Quem está me entendendo aí? Sabe, eu me lembro muito bem das situações, todas elas relacionadas à minha vida, em que eu tive que não somente encontrar força para fazer algo, mas coragem para encarar o que ninguém queria. Foi assim aqui, meu irmão. Pensa que aqui foi fácil? Quando surgiu o desafio de começar uma igreja aqui 5 anos atrás, ninguém tinha coragem para encarar. A verdade é essa. Sabe o que dizia por aí? Fria, aquele lugar não dá igreja não. Aquele lugar escondido numa rua atravessada. Aquilo lá só vai enterrar pastor. Mas se você tiver coragem e se esforçar, Deus vai fazer algo grande, meu irmão. Depois de 5 anos nós estamos aqui, fazendo a obra de Deus, a igreja crescendo, pessoas sendo transformadas. Sabe por quê? Quando você quer fazer algo grande para Deus, você tem que ter força e coragem para grudar no lombo do touro e dizer: se tiver que ficar preso nele, não tem problema, eu grudo nele, mas eu vou encarar. É assim que funciona. É o corajoso, é aquele, você sabe o que é coragem? Coragem não é a ausência do medo. A coragem é quando você vence o medo e não permite com que ele domine a sua vida. Ou você pensa que o corajoso é aquele que não tem medo? O que não tem medo é tolo. Saiba disso. Você tem que ter medo. O medo faz bem. Aliás, o medo é algo que Deus colocou no nosso sistema humano para nos proteger. Agora, o problema é quando você se deixa vencer pelo medo. Não, eu vou dominar o medo com uma atitude de fé. Davi diz para Salomão: meu filho, ser forte e corajoso. Aí então, olha o que ele diz no versículo, o que está escrito aí? E faz a obra. Meu irmão, o que tem que ser feito, deixa eu dizer para você, faça. Tem muita gente que só fica cozinhando frango, Fica só na cozinhada do frango, gira a colher na panela para cá, as perninhas do frango para cima, e ele girando o frango, só para lá. Mas não sai daquilo, não vira cozido, não vira nada. O que você tem que fazer, faça. Você sabe o que até Jesus, orientando Judas, numa atitude de traição, olha o que Jesus diz para Judas: o que você tem que fazer, vai e faça logo. A obra, meu irmão, está aí para ser feita. O problema é que você fica nesse ritual de procrastinação. Você sabe o que é procrastinar ou não? Procrastinar é o famoso empurrar com a barriga. Entendeu ou não? Você sabe o que você tem que fazer, mas só dá aquela empurradinha com a barriga. Não, ano que vem. Não, semana que vem. Não, daqui 2 anos. Quem sabe? E não sai do lugar. A obra, Davi diz assim para Salomão: ser forte, ser corajoso e faz a obra, rapaz. Não fique enrolando não. Tem gente aqui que Deus já chamou para tanta coisa se envolver na igreja, e você fica só aí, ano passa, o ano voa, e a poupança Bamerindo já quebrou o banco, já foi nada, e você está aí, não sai do lugar. Davi diz assim: meu filho, ser forte, corajoso e faz a obra. Não enrola não, rapaz. Tudo aquilo que Deus te chamou para fazer, não fica aí. Sabe por quê, meu irmão? O tempo, ele é um fator irrevogável. Ele foi embora, já era. Tem gente aí que já fica: se eu fosse mais moço. O problema é que você já foi moço. E mesmo quando você já era moço, você já não fazia nada. Aí está aí reclamando, vendo só os outros ir para frente. O camarada está igual aquelas corridas que o retardatário, o cara já deu 50 voltas em você. Você diz: não, na próxima eu pego ele, na próxima eu alcanço. Vai nada. Davi disse para Salomão: Salomão, você ser forte, meu filho, você ser corajoso, mas você faz a obra, cara.
Põe a mão no arado. Jesus disse isso para os discípulos: aquele que pôs a mão no arado não pode mais olhar para trás. Põe a mão, meu irmão, termina. Tem gente que tem a habilidade de começar e não terminar nada. Já viu? Aquele pessoal que começa a construir a casa, aí ele muda para dentro dela sem terminar. Conhece, não, gente, assim? Não estou dizendo por falta de recurso, não. Porque às vezes a situação aperta de um jeito que realmente você fica limitado. O problema é o famoso comodismo. O camarada acostuma com aquele negócio. Você sabe que isso aqui é um sistema de arquitetura barroco. Que agora você sabe que está na moda esse negócio de deixar o tijolinho à vista, tal. Os negócios com os canos aparecendo. Não, isso aqui é clássico agora. Aí você acostuma. Ele não termina nada. Já viu gente assim ou não? Que nas férias, as férias é o pior momento para esse tipo de coisa. Porque o cara já começou a fazer uma reforma na casa dele há 38 férias atrás. Mas ele nunca terminou. Uma vez eu fui fazer uma visita na casa de uma família, e era uma família de boa situação. Aí a esposa foi e me chamou: pastor, deixa eu te levar para conhecer aqui o quintal de casa. Não sei porquê, mas o marido ele mudou de cor na hora que ela falou isso. Falei: não, pastor, eu quero te mostrar aqui a obra do meu marido. Eu fui lá com toda a inocência. Vamos lá conhecer o quintal da irmã, do irmão, glória a Jesus. Eu chego, estava assim uma pia encostada no canto. Eu olhei e falei: não, os irmãos estão em reforma, né? Ele falou: estamos, pastor. Que benção. Então, o problema é que a reforma já dura 15 anos. Eu olhei para a cara do vaso e ele falou: então, pastor, a irmã está nervosa. Falei: eu nervosa? Você arrancou a pia do lugar. A pia que você arrancou, você não pôs outra no lugar. Aí ficou só o caninho assim, ó. Não termina nada. Tem gente assim na vida. Quando a gente está falando de questões físicas, de reformas de casa, até aí tudo bem. O problema é quando você está falando de coisas relacionadas ao relacionamento familiar. Tem gente que começa um relacionamento e nunca termina. É sempre assim. Ele nunca termina nada na vida. Ele para sempre no meio. É curso que ele faz, ele não termina. Ele é PhD em começar e não terminar. Ele já fez tudo. Ele começou a enfermagem e parou. Aí no meio da enfermagem, ele decidiu que ele deveria ser agora administrador. Aí ele começa o curso de administração. Aí no segundo, terceiro ano, ele sente um negócio. É aquele negócio que sempre vem, é a mesma coisa, é o mesmo negócio. E aí depois do terceiro ano ele diz: então, não sei, mas não estou assim, vou mudar, vou parar, vou trancar. Aliás, o pessoal da secretaria da escola, da universidade, quando ele vem no corredor, o apelido dele já é tranca-rua. Porque toda vez que ele vem, ele vai trancar alguma coisa. Ele nunca termina nada. Ele não tem um diploma. Ele tem um número infinito de matrícula. Mas ele não tem um diploma. Porque ele já começou 1001 coisas, nunca terminou nada. Davi disse para Salomão: meu filho, ser forte e corajoso, faz a obra. Tem gente que começa e larga tudo pelo meio do caminho. Relacionamentos, tem gente que começa relacionamentos de amizade, larga no meio do caminho. Relacionamentos dentro da igreja, começa no meio do caminho. Tem gente que põe a mão no ministério na igreja, ele começa animado: deixa, vou fazer, pastor. Procura os pastores, os líderes de ministério, deixa comigo, vou fazer isso aí, eu faço. Não dá 4, 5 meses, abandona o ministério. Para no meio do caminho. Davi está dizendo para Salomão: meu filho, se Deus te chamou para fazer alguma coisa, vá até o fim. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui hoje à noite. Deus quer honrar a sua vida. Deus quer usar a obra que Ele confiou a você para trazer glória ao nome dEle e honra para a sua vida. O problema é que você nunca se dispõe a fazer a obra que Deus te confiou até o fim. Sabe, meus queridos, eu fico consternado constantemente em ver esse tipo de gente que quer ver coisas grandes, mas nunca quer terminar nada. Nada. Tinha uma música, esse eu vou arrancar do fundo do baú. Tinha uma música que dizia assim: ela é nuvem passageira. Lembra dessa? Que se espalha pelo ar. Quem cantava essa música? Tem que ter mais de 50 para poder opinar. Quem cantava isso? Quem? Giliardi? Existe esse vaso ainda?
Giliardi? Pastor Paulo, o irmão conhece esse instrumento, não? Giliardi. Não, pastor John só tem cara de velho, mas ele não é velho, não. É verdade, pastor John tem o quê? 50 e... Tô brincando. Pastor John, você não tem nem 40 ainda, tem, John? Não tem. Ainda está moção. Mas tem gente que é assim, é nuvem passageira. Ele está aqui. Tem gente que acha que ele é o vento do Espírito, que um dia ele está, ninguém sabe para onde ele vem, para onde ele vai. Ele é assim, ó. Tem gente que dá vontade de apelidar. Quem é ele? Lá vai o irmão vento do Espírito. Por quê? Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ele está assim, ó. Ele vai. Nunca termina nada. Davi disse, Salomão, tem algo grande que Deus confiou para você. Mas você vai ter que ser forte. Você vai ter que ser corajoso. E você vai ter que fazer a obra. Olha o que ele continua dizendo. Está com o texto aberto aí ou não? Essa água aqui é minha? É, né? Não temas. Um dos grandes inimigos é o pavor. O inimigo vai sempre usar o medo para tentar nos paralisar. A gente precisa entender de que quando Deus nos chama para fazer algo, Ele vai nos capacitar para cumprir o propósito pelo qual Ele nos chamou. A palavra de Deus diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus nunca vai te chamar para fazer nada que você não tenha condições de realizar, pelo seu poder e pela sua graça. Por isso que Davi disse para Salomão: meu filho, não temas. Tem muita gente que deixa com que o pavor repentino, com que situações fora do controle tomem conta da sua vida, e ele simplesmente vira uma estátua. Ele para, ele não sai do lugar. Davi diz assim: meu filho, não temas, nem te desanimes. Está aqui um grande inimigo de gente que nunca realiza nada. É o famoso desânimo. Hoje eu almocei com uma pessoa. Ela dizia assim para mim: pastor, sabe qual é o meu problema? Eu sei o que Deus quer, eu estou disposto a fazer, mas eu tenho crises constantes de desânimo. Quando eu estou vendo que eu estou na direção certa, parece que alguma coisa vem para procurar me desanimar. Eu falei: deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é o único. Você não está solitário nessa. Essa é uma realidade para todo mundo. Sabe por quê, meu querido? Não só Deus te confiou algo, mas o diabo sabe que aquilo que Deus te confiou é algo grande. E ele sabe que a única forma de você não realizar aquilo que Deus te chamou a realizar é se você desanimar. Tem gente que desanima. Desanima, e há alguns fatores que produzem desânimo na nossa vida. Tem tantos fatores. Quando a gente ouve conversas paralelas, tem sempre aqueles que vêm com palavras de desânimo sobre o nosso coração. Gente às vezes dentro de casa, gente da nossa própria família, gente que é sangue do nosso sangue, que às vezes, sem saber, é um instrumento para produzir desânimo no nosso coração. Eu já ouvi muitos pais dizendo para filhos que tinham um sonho no coração de cumprir e realizar o sonho de se formar num curso universitário. E eu já ouvi os pais dizerem para ele: isso não vai dar certo isso aí não, você nunca foi muito inteligente, rapaz. Isso aí você pulsou seu tio era meio chucro. Se eu fosse você, eu parava no meio do caminho. A Bíblia diz que às vezes, e o próprio Senhor Jesus disse isso, que os inimigos seriam até mesmo os da nossa própria casa. Desânimo. Davi disse para Salomão: não desanima, meu filho, não desanima. Aqui agora é que entra o fator para vencer o desânimo. Olha o que Davi disse para Salomão. Está prestando atenção aí? Por quê? Porque o Senhor, meu Deus, aqui é que está o segredo. Olha para aquilo que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua também. Eu gosto de exemplos. Eu gosto da maneira como Davi diz assim: meu filho, olha para a história do teu pai. O Deus do teu pai, se você for forte, se você for corajoso,
se você se dispuser a fazer a obra, se você não temer, se você não desanimar, o meu Deus, assim como Ele foi fiel na minha história, Ele vai agir na tua vida também, meu filho. Sabe o que eu aprendo aqui? E eu quero que você também aprenda hoje à noite. É que você tem que olhar ao seu redor e ver o que Deus tem feito na vida de pessoas já. Tem muita gente que diz assim: olha, Deus faz na minha vida também. E quando o desânimo vem, eu tenho que olhar para aquilo que Deus já fez na vida do outro. Meu irmão, Deus não tem predileto, Deus não tem favorito. A única coisa que Deus faz é honrar aquele que ousa pela fé tomar uma atitude para realizar algo grande para a glória do nome dEle. O que eu quero que você entenda hoje à noite é o seguinte: esse ano de 2014 tem tudo para ser um ano de grandes realizações na sua vida para a glória de Deus. Sabe por que você tem que crer nisso? Porque o Deus que fez lá atrás continua presente aqui hoje à noite. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o meu Deus, o Deus dos meus pais, sabe, eu sempre encho meu coração de ânimo e de esperança. E a gente tem que olhar dentro da realidade daquilo que a gente vive. O meu caso é ministerial. Eu fui chamado para pregar a palavra. O meu chamado foi para pastorear pessoas. E a minha referência qual é? É ver a maneira como Deus tem agido na vida daqueles que me antecederam. Não estou dizendo só na vida do meu próprio pai, não. Mas é na vida daqueles que ousaram caminhar diante de uma orientação de Deus para a sua vida. A mesma coisa se cumpre na sua história. Olha ao teu redor, meu irmão. Aliás, essa palavra aqui, ela é repleta de histórias, de pessoas que não tinham os recursos, que não tinham os meios, de que não tinham as formas, mas que foram fortes, foram corajosos e se dispuseram a fazer a obra, e Deus honrou a fé deles. Meu irmão, Deus vai fazer a mesma coisa na sua vida. Eu creio que esse ano você vai ter tanto testemunho para contar, que você vai precisar escrever um livro para dizer aquilo que Deus vai fazer na sua vida neste ano de 2014. A única coisa que Deus espera de você é que você tome uma atitude radical. Davi diz para Salomão: o Senhor, o meu Deus, Ele há de ser contigo, meu filho. Há um Deus que não nos abandona e não nos deixa sozinho na obra, meu irmão. Há um Deus que quando você decide ir na fé e na força, Deus vai te honrar. Olha o que o texto diz: Ele não te deixará, nem te desamparará. Ah, meu querido, eu não sei de você, mas quando eu leio esse texto, o meu coração se enche de ânimo. Eu me disponho a fazer aquilo que Deus me chama a fazer. Sabe por quê? Essa obra eu não vou fazê-la sozinha. A minha família, ela não vai ser abençoada pelos meus próprios méritos. É por isso que o salmista lá no Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, você vai trabalhar em vão. Isso não quer dizer que você não tem que trabalhar. O que Deus quer que você entenda é o seguinte: você trabalha, mas Deus é contigo. Você vai ser um bom marido, porque tem gente que é bom marido, tem gente que é boa esposa, mas não tem a bênção de Deus na sua casa. Agora, se você unir duas coisas, meu irmão, você faz uma mistura poderosa para abençoar você e toda a sua casa. Deus diz: olha o que Davi diz para Salomão: o meu Deus, meu filho, Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Agora olha que coisa linda: até que, eu queria que você grifasse isso na sua Bíblia, até que acabes todas as obras. Eu queria que você grifasse isso aqui: até que acabes todas as obras. Olha o que Deus te diz hoje à noite: se você se dispuser, se você for forte, se você for corajoso, se você acreditar, se você se esforçar, a minha presença vai ser na sua vida, e eu não vou te abandonar no meio do caminho. A minha presença vai ser contigo até que você acabe tudo aquilo que eu te chamei para fazer. Meu irmão, eu não creio no Deus que nos deixa no meio da jornada. Deus não nos tira do Egito e nos abandona no deserto. Deus nos leva seguro até o lugar aonde Ele nos prometeu levar. Meu irmão, eu não sei a seu respeito, mas eu sei de uma coisa: Deus tem coisa grande para a sua vida. E se você hoje à noite não entender de que se você não se esforçar,
Se você não for corajoso, se você não pagar o preço, nada vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, se você assim proceder, Deus vai te levantar. Você vai realizar toda a obra. Deus vai ser comigo todos os dias. É Ele quem disse: por mais que te deixem o teu pai e a tua mãe, eu jamais te abandonarei. Eu vou ser com você 24 horas por dia. Meu irmão, por isso que eu entro de cabeça todo ano. Eu não entro num ano assim, não sei, esse ano. Tá todo mundo aí dizendo, ano, carnaval, depois Copa, depois eleição. Tem gente já dizendo, já vamos dar feliz 2015, porque o ano não vai ter nada. Meu irmão, eu sei de uma coisa: Deus é por mim. Deus é na minha vida. Eu vou fazer a minha parte, eu vou ser forte, eu vou ser corajoso, não vou desanimar, eu vou fazer a obra, eu não vou temer, eu vou caminhar, porque Deus diz que Ele não vai me deixar, Ele não vai me desamparar, até que eu acabe todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eu vou até o fim, eu vou meter a cara. Eu estou pulando na piscina sem saber se ela tem água ou não. Pus até toquinha. Estou pulando de cabeça, porque eu sei que Deus confiou algo grande nas nossas mãos. Sabe, hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu tenho algo grande para fazer na sua vida. Eu tenho algo grande para realizar através de você. Mas você precisa ser forte e corajoso. Tem gente aqui que está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor tem me chamado, eu sei que o Senhor tem me desafiado para algo, mas eu não tenho encontrado força, eu não tenho encontrado coragem. Aí eu vou lá em Isaías 43, que diz que Ele faz forte o cansado, e Ele renova as forças de quem não tem nenhum vigor. Por mais que você tenha chegado aqui com o seu tanque completamente vazio, se você clamar pelo Senhor, Ele vai encher o teu coração de ânimo, de força, de coragem, e pela fé você vai derrubar gigantes, você vai fazer coisas grandes para Deus. As maiores conquistas ainda estão para serem alcançadas, os melhores dias da sua vida ainda serão vividos. Eu não fico olhando para trás, meu irmão. Eu aprendi esses dias com um amigo, diz: meu irmão, passado, ele é bom para servir de referencial, apenas. Até na Bíblia diz isso. Quando Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, ele fala dos exemplos de Israel. Aí ele diz assim: estas coisas que aconteceram com eles nos serviram de exemplo, é referencial, para que a gente não cometa a mesma coisa. Passado, meu irmão, ficou para trás, eu vou para frente. Eu estou caminhando em 2014 na expectativa de que eu vou ver ainda os melhores dias. Há muita coisa a ser realizada ainda. Eu vou conquistar coisas grandes, e Deus tem a mesma coisa para você. Para de ficar achando que o melhor tempo da tua vida já passou, que os melhores dias em família para você já foram vividos. Você vai ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus espera que você se esforce, você seja corajoso, e você vai meter a cara, porque uma coisa Ele já garantiu: Ele é com você, Ele está do seu lado, Ele não vai te desamparar. Pode caminhar, pode pôr o pé na água, Ele vai te sustentar, e você vai ver a glória da obra de Deus sendo realizada. Agora preste atenção, eu queria que você avançasse comigo um pouquinho só. Você vai pegar a sua Bíblia e vai virar a sua página até 2 Crônicas, capítulo 6. Versículo de número 2. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel enquanto ela se mantinha de pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, o meu pai, e pelo seu poder o cumpriu
dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecerem meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Versículo 10, se você tiver uma caneta, eu queria que você grifasse. Assim cumpriu o Senhor a palavra que tinha dito, depois da vírgula: pois me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. E agora, ponto e vírgula: e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Sabe o que eu quero dizer com esse texto aqui, meu irmão? Quando você faz a tua parte, Deus faz a parte dele, e aquilo que Deus sonhou a teu respeito vai acontecer. Salomão diz assim: tudo aquilo que meu pai falou, eu não me esqueço daquela palavra. Queridos, isso aqui se passaram anos. Davi já havia falecido, Salomão tinha começado a fazer a obra. Ele foi forte, ele foi corajoso, ele não desanimou, ele não temeu, ele pagou o preço, ele fez a obra. Aí aqui no versículo de número 10 assim: cumpriu o Senhor a sua palavra. E ele termina o versículo 10 dizendo assim: e eu edifiquei a casa ao nome do Senhor. Ouça o que o Espírito Santo de Deus te diz hoje à noite: se você se esforçar, se você pagar o preço, se você tiver coragem para enfrentar aquilo que Deus está te chamando para fazer, você se prepara, vai chegar o dia na tua vida onde você vai poder dar o mesmo testemunho que Salomão disse, diz assim: tudo aquilo que Deus falou a meu respeito se cumpriu. Tudo aquilo que o Senhor falou sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre os meus negócios, sobre o meu ministério, se cumpriu, porque Ele é um Deus que vela pela sua palavra para cumprir na vida do seu povo. Você crê nisso hoje à noite ou não? Quantos creem podem dizer glória a Deus bem forte aí? Fica de pé, deixa eu orar com você, por favor.